Hoje a gente vai falar sobre legislação, segurança contra incêndios e muito mais. Fica comigo nesse episódio que hoje a gente vai revelar coisas muito legais. Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou Felipe Nunes, especialista em transformar projetos em sucesso de vendas e mentor de futuros construtores. E esse episódio é um oferecimento de ProMaster Distribuidora, que salva sua obra com os melhores aditivos e impermeabilizantes do mercado e de quebra, te dá a melhor assessoria técnica que você não encontra em lugar nenhum. E não esqueçam, hein? Usando o nosso cupom MasterCast Construção, vocês têm até 10% de desconto na primeira compra. E para você que está aqui, já deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E compartilha com aquele teu amigo aí que ainda duvida da engenharia. E para falar desse assunto, eu trouxe um cara fantástico, João Leal Vivian. Seja muito bem-vindo, João. Vou pedir Obrigado. para que tu te apresente aí para os nossos telespectadores aí que com esse currículo excelente aí eu não ouso deixar nada de fora aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Então, hoje sou João Leal Vivian, engenheiro civil, formado na URG de Rio Grande. Então, passei um período aí na área privada, com a minha própria empresa, e depois fiz concurso e fui para o órgão público, né? Sou hoje de carreira, né, do órgão público, estou cedido para o mandato classista ao sindicato. E hoje sou, né, pesquisador no quadro de extinção aí da antiga Fundação de Ciência e Tecnologia, Cientec. Hoje ocupo esse cargo na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. E hoje ocupo, né, a vice-presidência do sindicato, sou hoje vice-presidente. Estive um período longo na diretoria de negociações coletivas e hoje estou na vice-presidência e também ocupo o cargo de presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Departamento do Rio Grande do Sul, que foi aí que o Felipe contatou e nos convidou para esse episódio. E também tenho algumas experiências aí digamos assim, na política classista, onde fui conselheiro do CREA por um longo período, né, 6 anos, como conselheiro titular da Câmara de Engenharia Civil do CREA Rio Grande do Sul, e também 7 anos como conselheiro do Conselho Estadual de Prevenção e Proteção contra Incêndio do Rio Grande do Sul. Então, estou aí para contribuir e compartilhar algum conhecimento aí que a gente adquiriu aí nessas experiências aí classistas. Muito legal, cara. E a gente vai falar sobre muitas coisas hoje, gente. Mas uma das coisas que eu quero explanar, o João tem muita experiência em segurança contra incêndios, né? E então, conta aí pro pessoal de casa aí, o que que é a segurança contra incêndio? Não é só ter aquele extintor pendurado lá na parede e tá tudo certo com aquela plaquinha, e a gente ter a luminária de emergência ali que tá tudo certo no meu prédio, na minha empresa, né? Tem todo um processo, todo um envolvimento por trás disso que o público desconhece, né? Às vezes entra, tem pessoal que mora em prédio vertical, principalmente, acha que pode estar seguro ali, mas daqui a um pouco o bastidor da segurança contra incêndio não foi feito, né? Exatamente. Eu sempre tento a tendência de explicar, por exemplo, como acontece um incêndio, a gente ir para um triângulo do fogo, né, que é o tradicional, ou o Uhum. tetraedro do fogo. Eu não uso nas minhas palestras, explicações, eu não uso isso. Eu vou lá na lei estadual, que é a lei 15 estadual, e pego 2 artigos da lei e eu fiz uma matriz com esses 2 artigos e com isso eu consigo explicar muita coisa da segurança contra incêndio. Artigo 2º e artigo 38º. Artigo 2º, objetivos da lei, onde diz quais são os objetivos da lei. Então, lá, dificultar a propagação do fogo, aplicar as medidas de segurança. E lá no artigo 38º tem as medidas de segurança. Por que acontece um incêndio? O incêndio acontece quando falha um objetivo que não foi implantado ou alguma medida de segurança que não foi implantado. Normalmente são fatoriais. Ou acontece vários, né? Uma Uma sequência. sequência de objetivos que não foram atendidos ou uma sequência de medidas de segurança que não foram atendidas. E o incêndio ele é clássico. Sempre vai acontecer uma ignição, né? Sim. Um fogo, um curto-circuito, sempre vai a partir de um ponto de ignição,
vai encontrar o material combustível, né? Não vai encontrar dificuldade de propagação, e aí acontece um incêndio, como foi aquele incêndio da segurança pública, por exemplo, como foi o incêndio da Garoa, como a gente pode fazer esse mesmo case para Boate Kiss, vai mudar a fonte de ignição, vai mudar o combustível, vai mudar, e a gente tem um cenário muito complexo ali. Essa mesma matriz, como é que eu montei essa matriz? Só para o pessoal entender. Eu peguei os objetivos da lei, as medidas de segurança, e coloquei os objetivos da lei no miolo dessa matriz e ao redor botei os objetivos. E com isso eu consigo explicar toda a parte de ensino, como é que a segurança contra incêndio ela é multidisciplinar. Então vai ter ali disciplinas, digamos assim, mais básicas da formação, né, de engenharia, e vai ter disciplinas finalísticas da formação de engenheiro. E com isso a gente consegue ver ali cada medida de segurança está conectada com qual disciplina. Aí a gente vai lá para a lei federal e dá para fazer um grande debate sobre esse ponto, mas de fato ela é complexa. A gente tem questões assim de aplicação pura de engenharia e de arquitetura, e a gente não pode negligenciar isso. Vou dar só um exemplo para o pessoal entender rapidinho aqui. Prédio de container que pegou fogo é o mais recente em Porto Alegre, eu vou pegar esse como um paradigma aqui. A gente vai fazer pelo lado da legislação puramente dita, fazer uma leitura pela legislação, aquela edificação, ela poderia estar regular, e aconteceu um incêndio igualzinho. Ou ela estava regular e aconteceu um incêndio. Então, a gente tem ali muito mais atuação de pessoas leigas, de orientações, talvez, do lado contábil, empresarial, do direito, e muito menos orientação do lado da engenharia, que poderia ter sido aplicado ali, e o sinistro ali poderia, talvez, ter sido evitado, e etc. Então, não é somente ter o extintor, a gente tem que ter conceitos de engenharia aplicada na segurança contra incêndio, como comportamento de materiais de acabamento e revestimento, que é a pauta do momento aí na área de segurança contra incêndio. Que foi o que aconteceu na Kiss lá, né? O uso incorreto daquela espuma gerou todo aquele gás tóxico, né? E todo aquele problema. Exatamente. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu e o João, e a gente achou muito interessante falar na NBR 977, né? Que vem tendo uma atualização aí, né? A 977 ela está com um processo de atualização junto à BNT, e nós fizemos até um encontro aqui no Rio Grande do Sul com projetistas e também com pessoas que estavam tramitando esse processo junto à BNT, e gerou muita preocupação. E não é uma preocupação que os profissionais deveriam estar, só os profissionais deveriam estar atentos, os incorporadores também, porque tem questões ali que a gente aponta, né, como um risco de ter corredores aí, circulações aí com uma dimensão completamente distinta do que é praticado hoje. Então, existe algumas correções sugeridas ali em tabelas antes dessa norma ser publicada, porque vai afetar diretamente os projetos que estão em andamento, e isso é preocupante porque mudou todo um conceito que está posto por um conceito novo de circulação de pessoas, então vai afetar aí larguras de corredores, larguras de circulações, larguras de escadas, e isso impacta projetos em andamento e vai impactar incorporações futuras. Tem previsão dessa atualização já? A gente fez alguns contatos com a BNT, participamos da consulta pública, houve algumas reuniões dessa comissão, né, que está tratando esse tema, mas eu não acompanhei as últimas reuniões, então eles iam pegar toda essa consulta pública, fazer uma revisão final do projeto e depois entrar em votação aí para validar essa norma, né? Eu não sei que pé tá no momento, não vou saber te responder. O que é interessante é que, principalmente, ela cuida bastante da questão da rota de fuga, né? Quando acontece um sinistro, alguma coisa, o caminho que o pessoal vai percorrer para poder sair da edificação até alcançar o local seguro, né? Exatamente. Então, o pessoal que estiver num andar alto, por exemplo, ele vai correr o percurso dele principal, que vai estar com risco, digamos assim, de um incêndio, será até atingir a rota segura ali, que vai ser a porta corta-fogo daquela escada ali, que vai estar ou pressurizada, ou é uma escada enclausurada, ou protegida até com uma câmara de fumaça. Então, este é o cenário de maior risco, né? O pessoal sair do seu apartamento e chegar até uma rota segura, que é a escada em si, que vai verticalizar essa fuga, né? Então, isso existe hoje, inclusive, simulações computacionais, né?
para a gente dimensionar o comportamento seguro das pessoas e qual o tempo de evacuação daquela edificação. Então, hoje existe metodologias que a gente chama o projeto de segurança contra incêndio por desempenho, né? Uhum. E hoje no Brasil não é uma realidade, não é uma realidade em grandes países, né? Mas é uma tendência de futuro a gente partir para projetos de segurança contra incêndio por desempenho. O que é isso? Aplicar metodologias computacionais, né? Para fazer, por exemplo, o tempo de evacuação das pessoas numa determinada edificação está adequado ou não com determinado tamanho de incêndio ou volume de incêndio. Eu sempre digo que muitos locais não estão adequados, né? E tem muitos que tem só o paliativo, né? Só uma maquiagem, né? Eu já vi vídeos e casos e coisas assim que tinha só o sprinkler, né? Tinha só o bico lá em cima, mas não tinha rede. Ou tinha os sistemas com mangueira, com hidrante, mas aí você ia ver, não tinha as bombas, não tinha reservatório, entende? Tinha o mínimo para passar nas vistorias, mas provavelmente por erro de execução, enfim, o pessoal não testou e tal. E isso é algo muito complexo, né? Hoje, eu não sei se. Como é que tá a questão de formação, né? Porque hoje o cara, para fazer esse projeto, ele tem que ter ele tem que ser engenheiro, ele tem que ter uma especialização nessa área específica para esse ramo, né? Não precisa ter uma especialização Não. específica. Hoje a gente tem 2 especializações no estado, Uhum. né? Tanto a Unicinos como a URGS também. A Unicinos talvez esteja com esse curso descontinuado, mas temos a URGS, né? Tá partindo para uma próxima turma. Então, dá para dizer que a questão da formação está muito madura, né? Uhum. Então, o pessoal vai buscar aí a formação de engenharia de segurança contra incêndio. Então, quando acontece um incêndio no Rio Grande do Sul, a gente, com certeza, a gente participa desse debate, o porquê que aconteceu, e eu costumo voltar nas entrevistas que já foram feitas, né, no passado, e há poucos dias eu dizia para a repórter, né, uma repórter que me entrevistou, ela no tempo ela era repórter de Santa Maria, hoje depois ela veio para Porto Alegre, hoje ela é da TV, Uhum. e eu disse para ela assim, vamos repetir a mesma entrevista lá que está muito boa, porque uma entrevista. Eu recordo que eu estava voltando do doutorado em Portugal e eu dei uma entrevista, estava no aeroporto em São Paulo, e eu dei uma entrevista que tinha acontecido o incêndio do Ninho do Urubu. Uhum. E uma baita entrevista. E eu falei, vamos repeti-la, porque não mudou nada. O processo é o mesmo ainda, né? Pode ser a mesma entrevista que se encaixaria para um evento em 2025. Porque as coisas, elas deveriam ser um processo de melhoria e às vezes a gente vê que não estão acontecendo um processo de melhoria. Basicamente por 2 pontos. Tem muita pessoa leiga atuando na área que deveria ser a atuação plena de engenheiros e arquitetos, Uhum. né? E a gente vê hoje pessoas que a gente chama pessoas leigas à engenharia e à arquitetura atuando diretamente e acontecem falhas. Tem um episódio que eu fui fazer uma vistoria numa edificação e detectamos que 90% dos detectores de incêndio não estavam funcionando. Entregue por uma empresa. Aham. Feito Não- por uma empresa especializada. Uma empresa, não sei se era tão especializada Uhum. assim, mas técnicos que trabalham com isso, né? A aplicação desses. E não funcionou. 90% não funcionou no ensaio que a gente botou a fumaça para teste Aham. dessa detecção. Chamamos a empresa disse sim. Não, pode chamar o bombeiro que vai passar. Não, mas não passou. É a maquiagem, aquela que eu te comentei, né? Ele na verdade, depois a gente foi a retirar esses sensores do lugar e não estavam nem instalados, não estavam nem conectados à central. Então, eu fiquei me perguntando quantas edificações estão com cenários parecidos, né? Com RT de um profissional que fez possivelmente um acobertamento àquela empresa menor. Então, a gente precisa qualificar muito, não só os profissionais, mas também as empresas que atuam na área. A gente vai desde o extintor. Nessa mesma edificação tinha sido substituído 4 portas corta-fogo. A gente glosou 3 tiveram que ser substituídas porque não passou na inspeção. E o pessoal insistindo que era para chamar os bombeiros que ia passar. Eu falei, não, vocês estão se convidados a se retirar aqui desse processo. O assunto de vocês vai ser com o nosso jurídico. E vai buscar aí um reparo desse prejuízo. E hoje quem que fiscaliza, né? De posterior, além do bombeiro, tem alguém que tem uma responsabilidade civil, assim, de fazer essa verificação? Ou fica tudo a critério de quem assinou o projeto lá, quem fez o projeto?
Temos um aspecto que é Corpo de Bombeiros. Aham. Corpo de Bombeiros hoje, PPC simplificado de risco médio e risco baixo, não faz vistoria ordinária, faz só vistorias extraordinárias. E há uma tendência aí do Corpo de Bombeiros levar um projeto de lei para tirar também vistorias ordinárias das edificações de risco alto. O que acontece na prática, e eu vou fazer um exemplo aqui para o pessoal entender. Hoje é possível que a gente tenha mais de 400 mil edificações licenciadas no Rio Grande do Sul sem a responsabilidade técnica do engenheiro. Nossa, Porque é na muita coisa. prática, são pessoas leigas, despachantes, corretores, advogados, contadores que estão atuando e orientando essas pessoas a fazerem seus PPCs, que são hoje um procedimento, digamos próximo do autolicenciamento junto ao Corpo de Bombeiros, e não é exigido uma RT de entrada lá no Corpo de Bombeiros. E aí o ideal seria, eles fazem esse processo administrativo, mas eles deveriam contratar um profissional legalmente habilitado para fazer o seu PPCI, fazer os seus projetos antes de protocolar no Corpo de Bombeiros. Mas na prática, essa etapa não está sendo feita, está sendo feita por pessoas leigas. O que é pior, o contratante está contratando essas pessoas como os especialistas na área, pagando para essas pessoas, o que poderia estar pagando para um engenheiro, para um arquiteto fazer um projeto adequado e com a sua anotação de responsabilidade técnica e etc. O que eu defendo? Eu defendo uma fiscalização um pouco mais dura do CREA, do CAL, né? Que façam Concordo. a sua fiscalização a campo, e pegue lá, ou faça um convênio com o Corpo de Bombeiros, descubra esse leque de edificações que hoje não estão sob a tutela de um profissional legalmente habilitado, e vá lá e fiscalize e atue. Claro, não vamos conseguir com a fiscalização do CREA, que é uma fiscalização, digamos assim, cartorial, que ele vai lá, pega a RT, tem a RT, acabou a fiscalização. Tem que ser uma fiscalização prática, né? Realmente, né? Não temos uma fiscalização prática hoje, aí sim o Corpo de Bombeiros atuaria nessa fiscalização. Então, o que o Corpo de Bombeiros tem aí tratado é que fazer a fiscalização extraordinária seria muito mais, daria muito mais fruto nessa qualificação do que ficar fazendo inspeções ordinárias para liberação de alvarás, principalmente inspeções de longas distâncias, né? O cara vai lá no interior, lá viaja 400 quilômetros, às vezes não aprova uma vistoria, volta para a capital e depois tem que ir de novo para fazer uma segunda vistoria. Então, são coisas que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio e conversar entre as instituições para buscar um ponto de equilíbrio que qualifique. Eu digo assim, não tem problema de tirar a ordinária. Sim. Desde que a gente faça mais extraordinárias também nessas 400, 500 mil edificações que estão sem profissional legalmente habilitado e que exigem a participação do profissional legalmente habilitado. Vou botar um extintor. O extintor é simples. Ok, mas um olhar de um profissional sempre vai ter aí uma grande valia. E será que eu não teria como, de repente, tentar ter porque hoje, para aprovar o projeto, não precisa, por exemplo, não precisa ter o PPCI, não precisa ter um projeto contra incêndio, né? Acredito que só em edificações maiores, né? Quando pega prédios verticais, aí precisa-se, para aprovar junto os municípios e as prefeituras, o plano de contra incêndio, né? Não, hoje a gente tem os projetos simplificados, né? Que são até 750 metros quadrados, então nós não estamos falando até 3 andares, então não é coisa que dá para considerar que é coisa pequena. Então a gente já tem 750 metros é grande, né? Então, risco médio, risco baixo, até 750 metros, a gente tem esta possibilidade de fazer e mais algumas restrições, etc. Mas, risco médio já com engenheiro e arquiteto, e risco baixo, assim, sem a necessidade de entrar com uma RT. Mas, teoricamente, todos eles deveriam ter o PRPCI, que é o Projeto de Segurança contra Incêndio, né? Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio. O que, na prática, a gente vê pouco, assim, no mercado, né? A gente está vendo, vai começar a ver isso em edificações novas, edificações maiores mesmo, indústrias, né? Que há aí a necessidade, há na prática a execução, né? Há muita reclamação dos profissionais, das empresas que atuam, é que entregam lá um projeto muito básico, assim, e quer que as empresas saiam fazendo, e aí acaba que não tem essa qualificação, esses projetos executivos para, assim, executar as medidas de segurança. E a gente tem mão de obra no mercado hoje habilitada por exemplo,
para fazer realmente esses projetos com detalhamento, tudo? Sim, Tem mão de obra para atender essa demanda? tem mão de obra, a cadeia produtiva, digamos assim, de profissionais de engenharia e de arquitetura, ela está muito capacitada, muitos colegas buscaram a especialização, né? E existe hoje, é um cenário completamente diferente lá de 2014, quando foi essa virada da norma. Hoje a gente pode afirmar, e era uma preocupação, hoje a gente pode afirmar, existem colegas super capacitados aí, buscando qualificação, inclusive internacionais, para atuar nessa área de segurança contra incêndio e colegas especialistas em algumas determinadas áreas também. Então, existem empresas super qualificadas, empresas de fora do estado que trazem produtos para cá, fornecem produtos para cá e também temos profissionais altamente capacitados. As universidades em si estão formando pessoas aí também já com a formação adequada, etc. E a gente ouve falar muito em questão de apagão técnico, né? Tipo, o pessoal cada vez menos tem procurado, né, concluir, ou o pessoal que entra na faculdade às vezes não quer passar por aquele percurso de todo aquele tempo. E tu acha que, porque a galera mais antiga, vamos, não desmerecendo ninguém, é claro, mas a gente vê que a galera mais antiga não tem tanta desenvoltura, né, para acompanhar as novas tecnologias, né? Então, a gente tem esse risco, por exemplo, nos próximos anos aí de ter um apagão técnico? Existe uma preocupação grande do apagão técnico, principalmente que se tiver grandes investimentos em infraestrutura, há a possibilidade de a gente ter um apagão técnico. A gente vê assim que a formação de engenharia, se a gente pensar num cenário, ela acompanha grandes investimentos públicos em infraestrutura, né? PAC 1, PAC 2, lá no tempo dos militares também teve um grande investimento em infraestrutura, então foi o grande boom da engenharia, todo mundo queria fazer engenharia. E a gente vem, depois da Lava Jato, a gente vê um decréscimo muito grande, ninguém quer fazer engenharia, o pessoal está fugindo, mas não é uma equação, a gente não pode afirmar que essa é a equação. A gente tem um cenário de baixa formação no ensino fundamental, ensino médio, baixa formação, e o pessoal chega na engenharia e acaba que não consegue. O problema vem na base, né? Na base. Então a gente tem um problema de base, que a gente tem que qualificar a formação básica, porque o pessoal chega na engenharia e não deslancha. Cálculo diferencial, as matérias básicas de engenharia, e aí acaba que não acontece um desempenho adequado e acaba que desiste. Então a gente tem Então hoje o cenário qual é? Baixa procura, então tá sobrando vaga. Os poucos que entraram tem muita evasão, tem desistências, e aí chega lá no final com pouca formação. Então, até Rio Grande do Sul está lançando um edital, né, de fomento de bolsas aí, a partir da Secretaria de Inovação. A gente ainda não conhece direito esse processo todo, como é que surgiram esse edital, o estudo que foi feito. Então, a gente está em contato aí com a Secretaria para conhecer esse estudo, mas em função até da reconstrução do Estado, foi feito esse estudo e houve a necessidade, vamos investir em formação de engenharia, porque pode faltar mão de obra no futuro próximo. E isso é uma preocupação. Nesse cenário, acontece o quê também? O MEC editou uma nova portaria sobre o ensino EAD, porque o volume de estudantes de engenharia estava mais no EAD do que no presencial. É isso que eu ia te perguntar agora, o impacto do EAD nas formações. Parece que para nós deveria ser tudo presencial, do ponto de vista assim mais prático, mas o EAD está aí, a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Então hoje o MEC divulgou essa lista, essa nova portaria. 40% do curso tem que ser presencial, mais 20% que pode ser síncrono ou aulas ao vivo, né? Ou presencial, e os outros 40% sim podem ser online. Então, parece que é um ponto de partida, ainda tem que discutir um pouco a questão da formação aí das diretrizes curriculares, né? Então, ainda há um ganho, né? Não era o que a gente imaginava que viria, que era 100% presencial, como aconteceu em áreas como a medicina, como as áreas da saúde e o direito, mas há uma necessidade de a gente avançar aí na discussão sobre o ensino EAD. Eu acho que tem espaço para o ensino para trazer um pouco do EAD para dentro da engenharia, mas ela precisa ter suas cautelas. A arquitetura e a agronomia é a mesma coisa, a gente vai fazer uma discussão aí com esses entes aí, estamos fazendo essa discussão, e acreditamos aí que há um processo de melhoria aí nos cursos de engenharia, mas existe essa necessidade de entrar mais estudantes de engenharia. Claro,
a gente tem que trazer também para o público entender que as engenharias também estão muito pulverizadas. Hoje a gente tem mais de 100 cursos de engenharia. Uhum. Antigamente a gente contava nos dedos. Era engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia eletricista e, e, e ficava por aí, né? Sim. Engenharia de Minas. Eram engenharias mais básicas, né? As tradicionais, digamos assim. Então, a gente estaria com as engenharias tradicionais. Hoje tem outros cursos, está pulverizados os cursos de engenharia. Então, isso também há uma discussão. É um pouco diferente do direito, é um pouco diferente da medicina. Então, é um pouco diferente da arquitetura. Tu se forma engenheiro e depois tu deriva para outras áreas. E estão derivando entre essas tradicionais, está sendo derivado esses cursos. Então, há uma discussão bem, assim, inicial de que daqui a pouco a gente tem que voltar ao modelo mais tradicional, né? E criar especializações, etc., ou não, né? Então, como há também o processo de certificação, há uma discussão de fazer ou não fazer como se fosse o exame de ordem, né? Então, sinceramente, eu acho fundamental. não, eu acho que não passa, né? Não avança, mas sempre volta a discussão. Acho que o modelo de certificação seria um modelo mais adequado, no meu ponto de vista. Eu defendo, se for para esse lado, é a certificação, Sim. né? Que envolve as entidades de classes, as associações, e o conselho dá o título, mas tu certifica, como já existe uma ou outra certificação, já existe na Índia, já existe nos Estados Unidos, né? O modelo de certificação apoiados aí por entidades de classe. A gente tem feito aí via Bank Nacional, a gente tem feito essa discussão aí com a entidade americana, né, de engenheiros civis, a ASC. Eu acho muito importante, sabe? O pessoal sabe muito bem que eu tenho programas de mentoria para engenheiro, para arquiteto, para futuros construtores, o pessoal que quer realmente... porque a faculdade te ensina o trivial, né? O dia a dia de obra, a prática, a execução, ela difere bastante, né, do curso, né? E o que eu tenho visto é que nos últimos anos o pessoal vem cada vez menos preparado da formação, né? Vem com título, vem certinho, vem, né, com diploma, né, credenciado tudo certo, mas o dia a dia, né, o como fazer, né, e o campo, o estar em campo, que o pessoal vem com dificuldade, sabe? Então eu acho que de repente a questão da certificação vai agregar muito isso, né? E uma coisa que eu acho fantástico que é o trabalho que vocês fazem lá na Bank, no Senge, que é realmente, né, ter esse apoio para o engenheiro que está se formando, para o cara, né, ter o associativismo lá, né, ser associado, tem curso, tem um monte de coisa, né? Então isso eu acho fantástico, né? Até queria que tu pudesse falar um pouquinho mais, né, de como que funciona isso lá. Então são alguns pilares, né? Uhum. Dentro do sindicato a gente tem o pilar da negociação coletiva, tá? Então, esse é um dos pilares, é a atividade fim do sindicato, né? E ao longo do período a gente foi agregando outros pilares, como produtos e benefícios, né? Plano de saúde, entre outros, né? O plano de saúde é o carro-chefe, plano de saúde odontológico, plano de saúde também o normal. Mas dentro da valorização profissional, dentro do conceito de negociação coletiva, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande. A engenharia civil, a engenharia e a arquitetura, junto com a veterinária, com a química, hoje a gente tem uma lei do salário mínimo profissional. E eu sempre deixo quando eu faço as assembleias e palestras, eu digo o seguinte: se a gente conseguir que o piso do engenheiro realmente vire piso e não teto, a gente deixa um legado para a engenharia e a gente pode sair fora do sindicato, passar o bastão para outro. Então, eu vejo isso como um grande desafio. E o pessoal não entra na faculdade também porque está desvalorizado o salário, né? A gente tem um ataque do judicial, digamos assim, do STF, congelando o piso dos engenheiros, né? Em 2022. Então, o piso dos engenheiros, se tu olhar pelo lado do patronal, o patronal vai dizer que está congelado. Se tu olhar pelo lado dos sindicatos dos trabalhadores, vai dizer assim, não está congelado. Definiu-se um piso, né, como se fosse um piso normativo em 2022, e a partir daquele momento são corrigidos pelos índices dos acordos coletivos. E isso, de certa forma, há uma desvalorização também salarial. E, por outro lado, o empresariado, o patronal diz o seguinte para nós: eu não consigo pegar um recém-formado e pagar o piso. Então, a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio com isso. E a gente faz isso como? Com as normas coletivas. Então, qual é o tempo adequado para formar um engenheiro recém-formado num canteiro de obra, numa indústria? Então, a gente tem esse sentimento e a gente consegue agregar com a categoria e construir um tempo adequado de formação
junto com o registro ao CREA. Então, ele é um profissional formado, né, diplomado, a gente tem ele habilitado no conselho, e a gente une essas duas questões para ter o tempo de formado e o tempo de formação dele num canteiro de obra, numa Sim, indústria. sim. E isso a gente vem convencionando com as empresas acordando, né, com as empresas e com os patronais para chegar num piso, mas um piso adequado. Então, a gente faz, de certa forma, aí uma escala para atender eles não ficar precarizados, porque acontece na prática uma pejotização, eles ficam precarizados, ou botam uma outra nomenclatura no salário, na carteira de trabalho do engenheiro, Sim. ele é auxiliar de engenharia, especialista, projetista, Para rebaixar o para salário. rebaixar o salário e tentar fugir aí do pagamento do piso. Então, por esse lado, a gente precisa valorizar também essa formação. Existem outras iniciativas, como residência médica, né? No Paraná tem uma residência médica do CREA do Paraná com o governo do estado para formar engenheiros, né? Então, mas sim, eles saem com uma especialização no final desse processo e não precarizar, como normalmente a gente vê. Existe uma iniciativa da Bank Pernambuco para tentar também construir daqui a pouco uma residência médica. Existem outras iniciativas aí nesse sentido. E outro pilar do Senja é cursos e eventos, né? Que tu já falaste aqui, que a gente tende a trazer para os eventos sempre dois eixos, um mais técnico e outro mais assuntos gerais da engenharia para se conversar com a sociedade. E os cursos são educação continuada, né? E a gente defende que sempre tem que ter essa educação continuada para o pessoal buscar essa formação. Não só o pessoal mais antigo, mas o pessoal novo. Sim. E a gente vê também essas especializações dentro da engenharia. Por exemplo, tem pessoal procurando aí, a indústria procurando um engenheiro especialista em bateria de carro elétrico, por exemplo, de veículos elétricos, não acha. BIM, né? Sim. Que é uma tendência da construção civil também muito forte. Sabe, Inteligência artificial na construção sabe civil, uma coisa que eu observo muito, a gente lida no dia a dia, eu lido com muitos engenheiros, muitos perfis e muitas faixa etárias, né? Tipo, o cara que tá se formando agora do que o cara que tem 30 anos de engenharia. E o que eu percebo é que o pessoal não se atualiza. O pessoal, por exemplo, se formou agora, né? E ele nasce em cima de alguns programas, de um CAD, de um Revit, né? De um BIM. E aí, se tu vai pegar o pessoal mais antigo, eles vêm trazendo e eles vêm trabalhando em cima do que eles estavam, de onde eles nasceram. Lá, 30 anos atrás, o que tinha aquilo ali. O 2D tradicional. Isso, o 2D, o cálculo feito à mão ali, né? Com a calculadora e tal. E o pessoal se fixa nisso, né? Então, essa proposta de educação continuada que vocês têm de vir atualizando esse pessoal para o pessoal conseguir acompanhar o mercado, porque cada vez mais o mercado vem engolindo quem não se atualiza, né? E isso é cada vez mais rápido, né? Tu sabe que após pandemia, há uma, digamos assim, uma virtualização de tudo, né? Muito rápida. Então, um cenário que a gente vinha fazendo cursos presenciais, uma estrutura física, um bom coffee break, um bom estacionamento, uma boa sala de aula, bons instrutores, uma curadoria muito forte do Senge, isso enfrenta um desafio enorme ao longo desse processo, porque virtualiza tudo, né? E aqueles pontos positivos que o pessoal gostava de ir ao Senge, um estacionamento central, uma boa sala de aula, um bom instrutor, acaba que começa a impactar muito, porque aquele contato presencial não temos mais, virtualiza, né? E acaba concorrendo com outros cursos virtuais ou outros cursos gravados, e isso agora começa a ver muito preço. Qual é o preço? Tá caro, tá barato? Então, a gente vê isso também nas universidades, né? Então, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, né? De tudo isso para trazer de novo este aluno para a educação continuada e também, eu falava no bastidores aqui, eu vou compartilhar, porque numa pesquisa que a gente fez pelos sindicatos de engenheiros, os engenheiros de o Senge me ajudou a empreender, né? Mas como assim, né? Não tinha nenhum curso voltado para empreendedorismo, não tinha nenhum curso. E a gente detectou que era no coffee break que o pessoal fazia esse relacionamento, a velha troca de cartões. Network. E fazia network, fazia contatos e buscava parcerias e acabava fechando parcerias e indo para o mercado para outros projetos. Isso a gente vem discutindo e buscamos e lançamos o programa Engenheiro Empreendedor. E dentro desta
desse programa, a gente vem 2 anos em parceria com o Sebrae formando o pessoal no empreendedorismo, Bah, que legal. com consultorias de plano de negócio, com consultorias empresariais, com o próprio Empretec. A gente fez 2 rodadas de Empretec, com custo muito subsidiado pelo Senge. E olha que interessante, né? Pô, a faculdade te ensina toda, né, um sistema e tal, mas o cara sai dali sem saber o que fazer, né? Então, e essa demanda de realmente, pô, ou o cara sai da faculdade formado, ou ele vai para uma empresa, ou ele vai ter que empreender, né? Então, Exatamente. ter essa base e ter onde buscar, isso é muito importante. Porque o que eu vejo muito, principalmente aqui no Sul, é que o pessoal tem muita crença com questão de sindicato, né? Que o Exatamente. sindicato não serve pra nada e tal. Mas eu acho o contrário, eu acho que, né, tem muita coisa legal, né? O pessoal tem uma equipe muito grande, o pessoal trabalha duro, né? Pra poder trazer, olha quanta informação legal aí o João trouxe agora aí, ó, que tem à disposição, né? E aí dentro do programa Engenheiro Empreendedor, um dos conceitos era remodelar a plataforma Conexões, uma plataforma que já temos. Uhum, Então, estamos relançando, né, o portal, que é um hub de negócios, né, aham, chamado conexõesengenharia.com.br, que é para conectar 3 eixos. CLT, uhum. eu quero contratar engenheiro, eu vou anunciar uma vaga lá nesse portal. Ah, que Eu legal. quero contratar um estagiário, eu vou lançar lá no portal. Mas também eu quero contratar um PPCI. Eu vou lá e coloco lá, eu quero contratar um PPCI do prédio tal, endereço tal, e algum engenheiro que vai estar na plataforma vai dar, digamos, um match, né? E Ah, vai entendi. conectar a oportunidade com o engenheiro, com o profissional. Tanto Bah, vai dar das vagas, o CLT, como também as oportunidades. que Então, o sacada. nosso desafio é todo usuário final de engenharia e de arquitetura consultar o portal conexõesengenharia.com.br, que é o grande lançamento aí, que é a nossa grande aposta nesse ano. Não é ser um LinkedIn, não é competir com outras plataformas, mas sim ser, dentro do Rio Grande do Sul, a referência para quer contratar serviço de engenharia, seja usuário final ou intermediário, ou um profissional precisa de um outro colega para fazer uma parceria e irem para o mercado fechar negócios, entre no portal Ah, Conexões, que a gente vai ter o grande desafio de conectar aí as pessoas e as empresas junto aos profissionais. Então é não, um grande é desafio. fantástico, fantástico mesmo. E ó, e isso é uma iniciativa do sindicato, né? Sindicato. Das associações. Então, olha, claro, a gente é o que nós estávamos falando aqui, o João, é crença, entende? Tipo, pô, tem uma baita de um apoio, porque o cara que sai da faculdade hoje, ele sai completamente cru. O que a gente quer agregar também nessa plataforma futuramente, vai ter uma aba lá, que é os convênios. Então, por exemplo, a gente vai ter um convênio com o contador. O Ah, que contador lá para massa. atender o engenheiro. Vai ter assessoria jurídica, que a gente já tem hoje. A gente vai personalizar um pouco ela para atender esse pessoal que está lá. Então, hoje a gente tem assessoria jurídica, o pessoal pode agendar, pode consultar, não só trabalhista, mas empresarial, para contratos. Aham. A gente tem um contador conveniado que atende muitos engenheiros e o pessoal liga às vezes para fazer o feedback e, pô, esse cara é sensacional. Então a gente tem que impulsionar um pouco para chegar esse serviço também para os nossos colegas engenheiros e arquitetos aí que estão na linha, na linha de frente. O que eu digo assim também, a gente cunhou lá no Senge a palavra engenheiro empreendedor, né? Todo engenheiro é empreendedor, seja ele autônomo, seja ele empregado, né? Ele tá enraizado na engenharia e no empreendedorismo. Então, quando eu vou incorporar, eu estou fazendo um empreendimento. Quando eu vou construir uma edificação, seja eu como engenheiro contratado, CLT, ou como uh, um prestador de serviço, eu estou empreendendo. Então, a gente não é contra o engenheiro empreendedor, pelo contrário, a gente quer ele dentro dos sindicatos, dentro das associações, para a gente entender também esse perfil, que é o futuro do sindicalismo. A gente vai ter que agregar todo mundo. E eu digo assim, o que aconteceu pós-reforma trabalhista? Entendíamos que poderia acontecer uma pejotização em massa. Não Aham. aconteceu. Principalmente na indústria. A indústria não vai contratar. Imagina ter um engenheiro PJ dentro de uma indústria com segredo industrial. Sim, Ou de uma construtora lá com seu segredo, seus processos todos sim. desenvolvidos. Não vai acontecer. Então, esse pessoal continua CLT. E é a grande massa. Existe ainda, principalmente dentro das consultorias, existe uma pejotização. E a gente não é contra. Desde que não é uma pejotização fraudulenta. Claro. Tá? Então por isso que a gente cunhou o projeto Engenheiro Empreendedor, dizendo assim: vamos capacitar esse engenheiro, esse arquiteto, para ele ser um empreendedor. Ele não pode ser um empreendedor de um patrão só, que isso aí é
uma atitude fraudulenta das empresas, então a gente não é contra as empresas, a gente tem que trabalhar junto com as empresas para fortalecer o mercado da engenharia, porque é quem emprega engenheiro. Então, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio entre todas essas incógnitas aí do dia a dia. Não, e muito legal. Sabe o que eu mais gostei da questão dessa conexão engenharia que vocês estão lançando? É que tu abre um mar de possibilidades, tanto para o cara que tem 30 anos de engenharia, quanto que para o cara que saiu hoje da faculdade. Amanhã ele fez o registro dele no CREA, ele já pode estar lá inscrito, entende? Então, daqui 10 dias ele já pode estar pegando a primeira obra, o primeiro projeto, entende? Então, pode ser, essa conexão é muito rápida, né? E ali, e facilita, porque às vezes a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vive muito de indicação. Ah, quem é o teu engenheiro? Ah, quem é o teu arquiteto? Né? E às vezes as pessoas acabam ficando, um indica outro. Ali não, ali tu vai ter, né? Ah, quantos engenheiros eu tenho disponíveis na minha cidade, por exemplo? Vai ali, vai buscar, eu vou fazer um prédio de 5 andares, por exemplo, em bloco estrutural, né? Olha, esse cara aqui é perto e é o cara que tem uma especialização em bloco e tal. E aí tu consegue já ir muito, muito bem direcionado para um profissional mais habilitado do que às vezes do generalizar, né? Esse é o grande desafio, é que no futuro a gente também agregue dentro do portal do CENG de qualificação profissional, a gente tenha também certificações. Aquele engenheiro que fez o curso no CENG determinado, vamos pensar, PPCI, Uhum. ele ganha lá um selinho diferenciado na plataforma, que ele fez o curso ali, ele ganha uma estrelinha lá, digamos, ou Ah, que um legal. carimbo. Esse é o grande desafio, é criar uma certificação dentro da plataforma que agregue 2 pontos, a avaliação do cliente final, Aham. né? E também um diferencial para ele fazer o Ah, curso no muito. Senja. Esse é o grande desafio de futuro, é uma segunda etapa de desenvolvimento, né? Ah, Junto legal. com essa outra aba que é a dos convênios, tá? Então, de certa forma, a gente vai criar 2 pontos de certificação, uma nota do cliente final e também Bah, que sacada. esse selinho lá, digamos assim, que ele vai estar lá no perfil do colega, que ele fez o curso ali, que ele se capacitou, ele ganhou lá um diploma, um certificado lá do Senja. Não, e facilita pro cliente final que vai. Por quê? Porque todo mundo que vai construir, ele vai, obrigatoriamente, ele vai aonde? Ou ele vai no pedreiro, e aí ele vai acabar caindo no limbo de fazer sem projeto, que a gente sabe que o mercado informal é gigantesco. Ou ele vai na indicação, como eu te falei. Mas então, aí às vezes, pô, imagina, tem esse portal, tem acesso, o pessoal vai ali, clica, acessa, começa a pesquisar, começa a entender, né? Vai ser um portal autoexplicativo, digamos assim. Com certeza. Então abre, eu acho que vai gerar muita, muita possibilidade e vai diminuir muito a informalidade de evitar de que o cara comece algo sem ter um projeto. E, na verdade, o desafio é o sindicato trazer para dentro da plataforma as conexões, as oportunidades. Porque o, Claro. o banco de dados de profissionais a gente já tem, Sim, sim. são nossos sócios, começa por aí. Mas ela vai estar aberta para não sócios também. Mas a grande sacada é que ela aconteceu naturalmente, porque eu me ligavam para indicar as pessoas, e Sim. isso era uma rotina muito grande, porque a gente tá ali no sindicato, a gente tá nas associações e é uma rotina muito grande. Só que como a gente está dedicado Uhum. ao mandato classista, a gente não tem tempo de atuar como profissional. E, Claro. e aí eu indico outros colegas. Aí eu recebo uma ligação de um colega, engenheiro eletricista, e ele me diz assim, pô, tu me indica tanto que eu também quero te indicar, mas o que que tu tá fazendo? De momento, e eu tive dificuldade de responder para ele porque eu estava fazendo, porque eu não estava no mercado. Eu, Sim. eu faço algumas consultorias, mas elas são muito pontuais. Sim. E aí eu disse assim, pô, ultimamente só tenho indicado. Opa, deu aquela, A virada de a- chave. aquela virada. E conversando com outros colegas diretores, a gente começa a construir um novo hub de negócios, que a gente aproveitou já o Conexões Engenharia, que era um projeto antigo, era uma plataforma já existente, já existe Aham. há mais de 10 anos no Senja, mas a gente faz uma grande reformulação dessa plataforma, agregando este novo conceito de hub, de oportunidades aí para os profissionais de engenharia, de arquitetura e outros que vierem agregar aí na plataforma. E o que que tu diria pra quem hoje ainda tá na dúvida de tá balançado, digamos, em cima do muro entre fazer engenharia e não? Quando eu fiz engenharia, eu tive essa mesma dúvida, né? É. Era ali em 2002, 2000, eu entrei na faculdade em 2003, e eu fiz essa pergunta para eu era técnico de edificações da empresa, era uma empresa de consultoria, e eu fiz essa mesma pergunta. E o engenheiro, porque o meu pai também era engenheiro, falecido já, daí ele me disse, ó, presta atenção, será que vale a pena? Quem sabe tu vai para outra área, porque engenharia tá sofrido. Aham. Isso era 2002, né? Fazendo vestibular ainda. E fiz essa mesma pergunta para um outro profissional.
O pai morava no interior e o outro na capital, e ele diz assim, um perfil também mais jovem, né? Visões totalmente diferentes Diferentes, da e mesma e coisa. ele disse o seguinte: "Eu faria engenharia independente de mercado, porque a engenharia te oportuniza também ir para outros mercados". E a gente tem um grande número de engenheiros em áreas de gestão, Ah, né? sim. Porque te dá um raciocínio lógico, te dá uma formação, aquela, digamos assim, aquela formação básica da engenharia te abre também hã, outros caminhos, né, que não Uhum. só a formação finalística de engenharia, tu pode se especializar em gestão, por exemplo, ir para uma área de gestão. Então, esse foi o recado, e na época ele trabalhava muito na questão da gestão da qualidade, e ele me falou assim: "Eu faria de novo, independente de mercado". A construção civil dá ali em 2007, 2008, quando eu estava me formando, dá um grande salto, né, de investimentos em infraestrutura, e bastava estar se formando que eu estava empregado. Eu acabei indo para um caminho de empreender naquela ocasião, vim trabalhar com esse mesmo engenheiro lá de 2002, vim trabalhar com ele, depois eu fui empreender com a minha empresa, depois virei funcionário público. Mas eu digo, pessoal, façam engenharia, grandes cursos, né? Grande formação, te dá um raciocínio muito, muito grande, assim, raciocínio, Usa pra tudo, né? Vai usa, usar pra vida toda. e ele te oportuniza, se tu não se adaptar na engenharia, tu te oportuniza aí para outros mercados. Com certeza, se tu pegar grandes aí, CEOs de empresas, grandes diretores de grandes empresas aí, tu vai ver o grande número de engenheiros que estão lá, engenheiros que possivelmente saíram de um chão de fábrica, trabalharam pouco tempo no chão de fábrica. Eu tenho um exemplo na família, estagiário do chão de fábrica, trabalhou, talvez, hoje ele tem muito mais, digamos assim, tempo de gestão do que tempo de fábrica, e é o CEO de uma grande empresa no Rio Grande do Sul. Eu tenho um exemplo na família que derivou para uma área de gestão, e o cara é CEO de uma grande empresa no Rio Grande do Sul, mas passou pelo chão de fábrica. Teve aquela experiência de chão de fábrica, engenheiro químico, e hoje está aí num grande posto de gestão, porque se especializou, implantou grandes fábricas no Rio Grande do Sul, e é um case de sucesso aí na área de engenharia. Que bacana, né, cara? Bah, olha, eu achei fantástico, fantástico essa conexão que vocês vão criar para conectar a galera, porque a engenharia hoje ela tá muito, como é que eu vou dizer, afastado, né? Cada um faz a sua ali, escondidinho, de cantinho ali e tal. E quando o pessoal vem procurar vocês para ser associado e tal, o que que é a maior objeção do pessoal? Não, não é objeção. Eu vou contar um case aqui que me chamou muita atenção, porque eu estava na linha de frente, a gente foi levar desconto para os estudantes de engenharia de uma determinada universidade, e eles não queriam conversar conosco, porque nós éramos do sindicato. Parecia assim, pô, tô te dando, vamos pensar no ano assim, eu vou te dar 15% de desconto na tua mensalidade. Uhum. Então tô te trazendo um voucher. Vamos Sim. pensar que seja R$ 3.000 a mensalidade dele. Aham, Eu tô te trazendo um voucher de R$ 450 aqui para aham. ti, e por mês, 450 por mês, perante uma associação de R$ 300 por ano, Imagina. tá? Então tu vai gastar 30 para ganhar 450, e tu não quer conversar comigo. Esse é o cenário daquela situação assim do, contra o sindicato, né? A mídia tradicional, o Se próprio se criou esse legado em cima dos sindicatos, tem né? uma polarização política partidária também, de direita e esquerda, que não é legal. A gente não tem essa linha. Hoje no nosso estatuto tem o apartidarismo, então não temos partido político, não somos contra a associação, os sindicatos entrarem nessa polarização, e a gente precisa combater digamos assim, esse ataque ao sindicalismo, né? Que ele tá dificultando, né? E não é um ataque que é pro lado só do trabalhador, né? Se pensar nos sindicatos patronais, também sofreram um ataque muito grande e vem sofrendo, né? Então entra todos os sindicatos nessa linha, e a gente tem as associações de classe aí, principalmente na engenharia da arquitetura, que tem um papel fundamental aí perante o ecossistema aí do sistema CREA-CONFEA. Tem também, algumas coisas aí que vem crescendo bastante. Eu fiz uma colinha aqui, a Lei 5194/66, que também tá sendo alterada, né? Exatamente, tem o PL 1024, o PL de 2022, que altera a lei 5194, que é a lei da engenharia, é a lei que regula a profissão de engenheiros, né, e engenheiros agrônomos. É um ataque muito grande.
nós temos vivenciado, só que parece que o jogo está jogado, Uhum. né? Tem vários pontos, né? Um ponto que chama muita atenção, né? Que foi o ponto da construção desse cenário, foi ainda no governo anterior, onde há uma tendência, quando tu fala em apagão, né? Aham. Há uma tendência de abrir as fronteiras para o profissional estrangeiro vir para o Brasil, né? Então, há ali questões que hoje há uma, de certa forma, uma barreira para essas empresas e esses profissionais atuarem no Brasil, e isso está abrindo com maior facilidade. Então, vamos pensar quantos engenheiros estrangeiros estão no Brasil hoje sem registro, Sim. que vieram para o Brasil, Trabalhando informalmente, né? não estão trabalhando na área de engenharia, né? Sim. Possivelmente estão trabalhando no Isso. Uber, frentista, Tão informal fazendo outra coisa, outra né? atividade, E porque deixando. não conseguiram obter o registro aqui profissional. Pensa numa fronteira Venezuela-Brasil. Aham. Quantos profissionais de engenharia vieram da Venezuela? No momento que a gente facilitar o registro desses profissionais, e a lei está trazendo o seguinte, se em determinado tempo os conselhos regionais não habilitarem esse profissional, não darem um retorno, vamos pensar 60 dias, se eu não me engano, esses profissionais podem atuar na engenharia. Então, quando a gente está falando de uma desvalorização da engenharia, ou quando a gente está falando de um possível apagão de engenharia, a gente tem esse cenário de facilidade de trazer um profissional estrangeiro que a gente também não tem, de certa forma, uma avaliação curricular desse profissional, se realmente tem um convênio entre o conselho daqui e de lá, como existe com Portugal. Hoje a gente tem um convênio recíproco com Portugal. Engenheiro do Brasil pode ir para Portugal, engenheiro de Portugal pode vir para o Brasil com Uhum. facilidade de registro. Por quê? Porque tem um convênio, um acordo de grande data, já, de longa data, que faz esse convênio. Então, mas e os outros países, né? Então, Sim. a gente tem que ter essa preocupação. E outras questões bem de política classista, que é aumentar o número de tempo dos presidentes de conselho. Então, hoje eles foram eleitos para 3 anos, vão para 4 anos já. A partir de se for aprovada essa lei, já fica 4 anos. Pra quando tá essa aprovação? Tá tramitando Tá aí, tramitando, tá né? numa Câmara, tá na comissão, Vai né? longe, então. Não sei se vai longe, porque tem uma correspondência de 27 presidentes de CREAS, Uhum. mais o presidente do CONFER, pedindo que seja urgente essa aprovação, porque está prorrogando o mandato, né? Está prorrogando o mandato, está criando outras benesses aí para os presidentes de CREA e presidente de CONFER, está aumentando o número de conselheiros federais. Então, tem interesses aí em jogo. Tem um artigo lá que inclusive está dando poderes para o CONFER, que hoje são das entidades de classe e dos sindicatos. Uhum. Sendo que coisas que estavam prometidas para as entidades de classe não estão lá na lei. Então, existe um movimento aí para aprovar esse projeto de lei e vai impactar os profissionais, com certeza. Está criando o Núcleo Jovem, o CREA Júnior, que hoje não é, digamos assim, não está regulamentado por lei. Está trazendo para dentro da lei também os tecnólogos. Sim. Está, de certa forma, esquentando, regulamentando os tecnólogos de lambuja, que é uma preocupação também bastante grande. Hoje acaba, né? Dia 5 de junho acaba a consulta pública da Resolução 2 no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que está praticamente equiparando as atribuições de tecnólogos com os engenheiros. Então, existem ataques de todos os lados para a engenharia. Eu falava antes aqui que houve um ataque grande da lei do salário mínimo profissional dos engenheiros há mais tempo. A gente conseguiu, de certa forma, vencer essa etapa, mas é constante. Existe um ataque dos advogados também, querendo atribuições de engenheiros hoje para fazer laudos, perícias e etc., em imóveis urbanos e rurais, né? Então ataca tanto os engenheiros civis como os engenheiros agrônomos, que são, junto aí, dá uns 55% dos profissionais existentes no conselho. Então, é uma preocupação cotidiana das entidades de classe, dos sindicatos, é que proteger aí essas leis, né? São leis antigas? São antigas, mas também a gente não pode modernizar para pior, né? Então, Sim. então a gente tem que ter esse cuidado. Porque daí acaba, às vezes, agredindo um mercado que já tá bem estruturado, né? Tem que ter todo esse cuidado. E agora tu tocou ali, tem uma questão da lei dos advogados, né? Os advogados estão... tem um PL, não lembro o número agora, mas é o PL que ataca tanto os corretores como os advogados. Então, os advogados querendo fazer transações imobiliárias, como estão querendo também fazer perícias imobiliárias e de imóveis urbanos e rurais para perícias e laudos de avaliações.
Então há um ataque aí também dos advogados para fazerem atividades de outras profissões, o que, no nosso ponto de vista, não faz nenhum sentido, né? E não Ah, tem mas qualificação a técnica. qualificação técnica, imagina como é que vai fazer uma avaliação técnica, né? De uma área totalmente distinta, né? Não cabe, né? Na Não minha cabe. opinião, né? Não, e laudos periciais, inclusive, né? O que parece meio. Não faz nenhum sentido, né? No nosso ponto de vista. Mas esse tá bem. É um embrião ainda, Uhum. mas a gente vai acompanhar isso aí de perto para também defender aí a continuidade dessas atividades para os profissionais de engenharia e de arquitetura, porque são deles, né, essas atividades, não são dos advogados. Fantástico. E o tempo passa, hein? Pessoal, quero agradecer aí ao nosso patrocinador da ProMaster Distribuidora aí, precisando de aditivo aí, impermeabilizante. Chama o pessoal da ProMaster aí, ó. Aqui em cima da mesa ali tem alguns produtinhos deles aí. O pessoal lá é fantástico, tá? Tem um monte de produto legal, hein? Principalmente para questão de umidade, infiltração, em que é um problema assim, ó, terrível aí. A gente sabe que para garantir a qualidade da estrutura e tal, a gente precisa ter o processo de impermeabilização correto. João, quero te agradecer, né? Te agradecer por vir aqui compartilhar um pouco desse teu conhecimento, né? Poder doar esse pouquinho de tempo para nossa audiência, hein? E para poder ajudar, né? O pessoal que está entrando no mercado, né, pessoal? A ideia da gente ter falado aqui é realmente mostrar que o sindicato tá para ajudar, né? Tem uma série de outras coisas, né? Entrem nos sites, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do episódio aí, todos os links, né, dos sites, né? Entrem em contato com o João, com a assessoria dele lá, né? Vão, visitem a sede lá, entendam realmente. Tem muita vantagem, principalmente vocês que estão se formando, tá? Se atualizem, né? Se atualizem, né? Eu vejo que o pessoal que vem que me chama para mentoria e tal, eu quero aprender porque eu já sou engenheiro há bastante tempo, mas eu só faço projeto. Eu quero ir para o canteiro de obras, né? E eu vejo que o pessoal tem se forma e fica ali. Não começa. Não tô falando já ir para pós, MBA, né? Mas pega uma qualificações menores, que é o que vocês têm lá, né? Exatamente. Mini cursos específicos, né? Busquem qualificação com quem realmente sabe, né? Olha o currículo do João que a gente trouxe aí. Pô, um cara fantástico. Então, tu imagina, se é um cara que tá ali encabeçando ali, liderando isso aí, pode ter certeza que vocês vão ter qualidade, vão ter toda uma assistência por trás disso, né? Essa é a grande função, né, da instituição, né? O colega me dizia assim, quando o CEND lança um curso ou um evento, com certeza vai ser bom porque tem uma curadoria por trás, né? Mas falando um pouquinho dos impermeabilizantes aqui, me lembrei de uma história. Há pouco tempo eu estava fazendo uma obra e, e foi uma obra bem conflituosa, assim. O pedreiro não queria fazer o que tinha que fazer, tinha que estar em cima. Tinha muita intervenção, tinha outros moradores no condomínio que ficavam intervindo o tempo todo na obra. Um dreno de determinada medida, mas é muito. Pô, por que que me contratou? Né? E lá pelas tantas eu me deparei que eu ia fazer uma pintura com uma pintura, ela era uma borracha líquida e, e eu avaliei e falei, não vai funcionar. Porque, de certa forma, eu vi que, como eu não estava full time na obra, mas naquela obra eu ia muito, tentei corrigir muito a questão da impermeabilização. Muito, muito, porque era um ponto delicado, era um muro de arrimo, tinha que cuidar, drenagem, etc. Mas eu mudei o sistema construtivo final de pintura, porque eu precisei ter uma garantia A maior para mais. mim, porque se tivesse qualquer falha da impermeabilização, eu poderia ter uma falha naquela borracha líquida e vir a ter bolhas, né? Eu usei já uma tecnologia bem avançada, né? Com uma tinta permeável, né? Que ela permite uma respiração toda, e é uma tendência de futuro também, né? Para a construção civil é também usar tintas permeáveis, né? É Que já verdade. se usa na Europa, poucos fabricantes no Brasil, né? Outra tendência também que eu trago aqui pro pessoal. Então, esse foi uma historinha que aconteceu comigo e o pessoal até ficou assim, pô, mas o cara tem um repertório bastante interessante de técnico, né? E o meu primo também é morador desse condomínio e aí ele me convidou para empreender na área, né? Uhum. E me convidou para estar do lado dele para fazer as próximas obras. Ainda não deu namoro, mas pode ser que dê. E
E outra tendência que vem forte na construção civil aí é a impressão 3D, né? Bah, Então já estão imprimindo casas 3D. E eu levanto alguns questionamentos na questão, muda a tipologia construtiva, muda a geometria construtiva, por exemplo, está imprimindo concreto, está imprimindo argamassa super forte. E aí eu deixo eu vou fazer uma provocação aqui para ver se o pessoal vem para a área para a gente discutir um pouco mais o que que pode acontecer numa impressão 3D, um evento de incêndio, por exemplo. Então a gente tem que cada vez mais se capacitar, buscar o conhecimento, fazer pesquisa aplicada em todas as áreas, né? Estou falando um case aqui de incêndio, mas com certeza uma tipologia de 3D vai ter um estudo de patologias, etc., as permeabilizações e uma série de outras áreas da engenharia e da construção civil aí, que é uma tendência de futuro, está acontecendo. Então, eu vejo aí, tem uma startup do Emirados Árabes que ela vai um container com material em pó, vai um container que é como se fosse uma central de concreto, ele já bombeia e lá na ponta tem um robô fazendo impressão 3D de residências, de muros e etc. Então, é bem interessante. Então, se qualifiquem, eh, sejam curiosos, né? Eu acho que o podcast aqui do Felipe traz, né, essa provocação. Eu acho que vai ser um sucesso aí. A gente vai daqui a pouco construir projetos futuros aí e junto com as entidades. é isso aí, é isso que a gente quer realmente, né? Trazer o que é verdade, né? Trazer um assunto de qualidade, né? Fugindo um pouco das mídias, né? Dos influencers, né? A gente quer trazer pessoas que têm experiência, que já passaram por isso, e para realmente para trazer um conteúdo válido, algo validado para vocês, né? Quando eu falo aqui das mentorias que eu dou, dos cursos e de quem eu ajudo, poxa, são 15 anos, né? De dores, né? Aprendendo, porque aprender com erro te custa muito caro, né? A gente tem tanta tecnologia, tanta informação hoje na nossa mão, na palma da mão, né? Então a gente não vejo por que mais aprender com o erro, né? E cuidem o que vem da inteligência artificial, o retorno dela, É porque verdade. tem que ter conhecimento para avaliar o que vem de retorno da inteligência artificial. Eu vejo muita gente, vamos botar Na IA. na IA aqui para ver o que vai acontecer. Então, ela, digamos assim, aumenta a velocidade de algumas coisas, mas ela tem que ter sempre uma cabeça pensante por trás para identificar e ler, Hum, como foi quando vieram os softwares, né? com certeza. Muita gente não sabia avaliar o que vinha de um software de cálculo estrutural, por exemplo, e cometeram muitos erros. Então, a IA nada mais é do que uma ferramenta e a gente precisa também ter essa cabeça pensante e também avaliando o que vem da IA, o que vai daqui para lá e o que de lá para cá. Então, Sim. é uma tendência, né? A gente vai ter que se adaptar. Então, sejam curiosos, se qualifiquem e podcast aqui, Mastercast da construção, tá de parabéns aí por trazer essa digamos assim, buscar, né, essa interação, né, com o profissional, não só os profissionais legalmente habilitados, engenheiros arquitetos, também com a base da construção civil, que eu acho que é fundamental também, e ela é uma cadeia, né? É Ela não isso vai aí. funcionar, não vai funcionar sozinha, mas a gente sempre diz assim que dentro da cadeia produtiva a gente tem que respeitar as atribuições, né? E sem, digamos assim, a mão de obra do chão de obras, do chão de fábrica, a gente também não constrói nada. Então a gente precisa ter o respeito e a gente precisa estar achando um ponto de equilíbrio entre todos e principalmente o respeito e a colaboração entre todos esses profissionais para chegar em construções mais sólidas, mais duráveis e assim por diante com tecnologia. Que legal. Pessoal, quero agradecer vocês que ficaram conosco. Ó, galera, não se esquecem, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com aquele teu amigo lá, que é engenheiro aí, não conhece ainda a Benq aí, os sindicatos, né? Que tá lá estagnado lá, que só se formou e nunca mais fez nenhum curso. Clica nos links aí embaixo aí, acessa, vão atrás, busquem informação, né? Sejam curiosos, como o João falou. Tem muita informação legal, tem muito conteúdo bom aí à disposição, mas assim, ó, busquem conteúdo de fontes seguras, de quem já tem experiência e de quem já tem uma base para entregar algo realmente que vai ter validação para vocês. João, muito obrigado. Te agradecer mais uma vez aí, Agradeço o agradecer a convite. nossa audiência aí e até o próximo episódio, pessoal. Valeu!